O espelho da meia-noite. A lenda sempre foi contada em voz baixa, entre risadas nervosas e o brilho laranja das abóboras nas calçadas. Diziam que se alguém ficasse sozinho diante de um espelho exatamente à meia-noite, na noite de Halloween, ouviria 3 batidas do outro lado. Mas ninguém nunca contou o que acontecia depois, porque ninguém voltava a ser o mesmo. O espelho vivia no porão da antiga casa dos Hensley, na pequena cidade de Coldridge, Ohio. Abandonada desde o desaparecimento da família, a casa era o destino perfeito para adolescentes que queriam provar coragem. E foi exatamente ali que Ethan Moore, de 17 anos, decidiu passar a noite de 31 de outubro. Ele não acreditava em maldições. Queria apenas gravar um vídeo para postar no TikTok, testando o espelho da meia-noite, com direito a efeitos e gritos falsos. Acompanhado de seus amigos Liam, Chloe e Samantha, Ethan entrou na casa pouco antes das 11. A madeira rangia sob os passos, e o cheiro de mofo misturava-se com o vento frio que atravessava as janelas quebradas. O grupo desceu a escada que levava ao porão, iluminando o caminho com lanternas e a luz azulada dos celulares. O espelho estava lá, enorme, oval, emoldurado por entalhes negros que pareciam esculpidos em ossos. A superfície refletia o ambiente com uma nitidez perturbadora. "Jesus!" murmurou Chloe, recuando um passo. "Parece que está vivo." "Perfeito para um vídeo viral", disse Ethan, já posicionando o tripé. Gravaram a introdução rindo, fazendo caretas e fingindo medo. O relógio do celular marcava 11h58. Quando faltavam 2 minutos, o clima mudou. O riso morreu. Um silêncio pesado desceu sobre o porão, e o vento cessou, como se até o ar esperasse algo. "Tá, é agora", disse Ethan, tentando manter o tom confiante. Todo mundo quieto. À meia-noite exata, ele apagou as luzes. O único brilho vinha da tela do celular gravando em modo noturno. Durante alguns segundos, nada aconteceu. O espelho refletia apenas as 4 figuras imóveis, o coração de cada um batendo tão alto que parecia ecoar nas paredes. Então veio a primeira batida. Um som abafado, metálico, como se alguém tivesse batido do outro lado do vidro. Todos prenderam a respiração. Segunda batida. O som foi mais forte. Chloe deu um pulo e agarrou o braço de Samantha. Terceira batida. O vidro tremeu levemente. E Ethan, sorrindo com nervosismo, deu um passo à frente. "Ei, tem alguém aí?" provocou com a voz trêmula. "Trick or treat, espelho." Nada respondeu, mas algo mudou no reflexo. A imagem deles parecia deslocada. As cópias refletidas se moveram 1 segundo depois dos originais. Os olhos das versões espelhadas estavam escuros demais, quase negros. "Ethan", sussurrou Liam. "Acho que já deu." "Não, espera." Ethan se aproximou mais. "Isso é só o delay do vídeo." Ele estendeu a mão e tocou o vidro. O reflexo sorriu, mas Ethan não sorriu. Samantha gritou. O reflexo dele abriu a boca em um grito mudo e pressionou a palma contra o outro lado do espelho, perfeitamente alinhada com a mão de Ethan. Um estalo atravessou o porão e o vidro pareceu pulsar como uma membrana viva. Ethan tentou afastar a mão, mas ela não se soltava. Algo o puxava de volta. "Ethan!" Liam correu até ele tentando puxá-lo. "Solta! Eu tô tentando!" berrou Ethan. O espelho inchou, como se o reflexo estivesse tentando sair. A superfície se distorceu, ondas líquidas espalhando-se em círculos. Uma rachadura cortou o vidro de cima a baixo. Do outro lado, o reflexo de Ethan rasgou a própria boca num sorriso largo demais. E então, com um som seco, puxou Ethan para dentro. Ele desapareceu. As luzes piscavam. Chloe gritou. Samantha caiu no chão, chorando. Liam recuou incrédulo. No espelho, agora havia 2 Ethans, o verdadeiro lutando, o reflexo rindo. O vidro voltou a ficar sólido, e só o reflexo ficou preso lá dentro. Por alguns segundos, o Ethan do espelho os encarou, imóvel. Depois, se virou e sumiu na escuridão do reflexo, como se houvesse um outro quarto do lado de lá. As meninas correram escada acima. Liam hesitou, voltando-se uma última vez para o espelho. A imagem agora refletia apenas o porão vazio. Até que algo se moveu rapidamente atrás do vidro, como uma sombra. Ele fugiu. A polícia encontrou o porão no dia seguinte. O espelho estava rachado, coberto de marcas de mãos do lado de dentro. Nenhum sinal de Ethan. O vídeo que ele gravou foi publicado automaticamente. Uma função programada para upload em tempo real. O vídeo viralizou. Milhões viram o momento em que Ethan foi puxado. Muitos disseram que era um truque.
Outros juraram ver rostos adicionais aparecendo atrás do espelho segundos antes do desaparecimento. Os comentários se dividiram entre ceticismo e medo. Mas o mais estranho foi o último frame, o reflexo do espelho mostrando Ethan sorrindo, em um quarto que ninguém reconhecia. 2 semanas depois, Chloe recebeu uma notificação no celular. Um novo perfil a havia seguido, Ethereal Ethan Moore. A foto de perfil era um espelho escuro com uma silhueta indistinta. A biografia dizia, 00:00, olhe para o vidro. Ela riu nervosamente, achando que era uma piada de mau gosto. Mas naquela noite, quando passou pelo corredor e seu reflexo piscou 1 segundo depois dela, o riso morreu na garganta. O celular vibrou. Uma mensagem. 3 batidas. Escuta comigo? Chloe olhou para o espelho do corredor. Nada. Então veio a primeira batida. O som parecia vir de dentro da casa. Segunda batida. Ela deu um passo para trás, o coração martelando. Terceira batida. E o reflexo dela sorriu. O vidro começou a se mover, formando pequenas ondulações como um lago agitado. A imagem de Ethan apareceu atrás do reflexo, pálido, com os olhos completamente negros. Ele ergueu a mão e encostou no vidro por dentro, os lábios formando palavras que Chloe não conseguia ouvir. Então, uma rachadura fina serpenteou pela superfície, de dentro para fora. Ela gritou, mas antes que pudesse correr, o espelho estourou, espalhando estilhaços que flutuaram no ar, suspensos por 1 segundo, como se o tempo tivesse parado. Do outro lado do reflexo despedaçado, algo se movia, tentando atravessar. O som de passos ecoou pelo corredor, mas Chloe já não sabia se vinham do chão ou do vidro. Os pedaços começaram a se rearranjar sozinhos, formando novamente a moldura, agora invertida, com o lado de dentro voltado para fora. No centro, refletindo um quarto escuro e vazio, a silhueta de Ethan se aproximava, sorrindo. Ele ergueu um dedo diante dos lábios. Shh, a luz acabou. O impacto foi tão forte que Ethan acreditou ter desmaiado. Quando abriu os olhos, estava deitado sobre um chão frio e úmido, iluminado por uma luz azulada que parecia vir de lugar nenhum. O ar era espesso e o som de algo pingando ecoava nas paredes invisíveis. Ele se levantou devagar. O coração batia forte. Atrás dele havia um espelho, o mesmo espelho, mas agora refletia o porão do mundo real, onde Liam, Chloe e Samantha corriam em pânico. Ethan bateu contra o vidro, gritando, mas sua voz não atravessava. Do outro lado, sua própria imagem o imitava, zombando de cada movimento. O reflexo sorriu e desapareceu. Ethan ficou sozinho. Aquele lugar parecia uma cópia imperfeita do porão. As paredes gotejavam uma substância escura e o ar cheirava a ferro. De tempos em tempos ele ouvia batidas distantes, 3 de cada vez, ecoando como o som de punhos no vidro, mas de direções diferentes. Ele começou a andar, os passos ecoando. Cada porta que abria levava a outro cômodo da casa Hensley, mas tudo ali era errado. As janelas mostravam um céu negro, sem lua, e sombras se moviam do lado de fora, observando. Na sala, uma TV antiga ligou sozinha, exibindo imagens dele e dos amigos chegando à casa. A gravação se repetia, mas a cada ciclo um detalhe mudava. Primeiro, os rostos deles estavam mais pálidos. Depois os olhos escureciam. E na terceira repetição, Ethan via a si mesmo enforcado no canto da tela. Ele desligou a TV com um grito. No reflexo escurecido da tela, algo ainda se movia. Uma figura atrás dele. Quando se virou, ninguém. Mas havia pegadas molhadas surgindo sozinhas no chão. O ar ficou gelado. Uma voz sussurrou perto do ouvido dele. Você me chamou, Ethan. A voz era a dele mesmo. O reflexo surgira novamente, agora fora do espelho. O rosto idêntico, mas pálido como cera. Os olhos completamente pretos, a boca cortada num sorriso largo. Eu só queria brincar, disse o reflexo. Você abriu a porta. Que porta? A que separava o espelho. Agora ela está dos 2 lados. O reflexo avançou, e Ethan correu. Subiu as escadas, mas elas pareciam se esticar infinitamente. Cada degrau levava de volta ao mesmo patamar. O som das batidas recomeçou. 3 batidas mais altas vindas de dentro das paredes. Quando finalmente chegou ao topo, abriu uma porta, e estava no quarto de Chloe. Ela dormia, o rosto calmo, o celular aceso na mesa de cabeceira com a mensagem ainda na tela. 3 batidas. Escuta comigo. Ethan tentou chamá-la, mas percebeu que ninguém o via. Ele estava preso entre os reflexos, em um espaço que não era nem vivo nem morto.
No espelho do quarto ele viu a si mesmo, o verdadeiro Ethan, batendo do lado de dentro, gritando sem som. Do outro lado, no mundo real, Chloe acordou assustada. Ethan, sussurrou ela, ao ver o rosto dele no vidro. Ele acenou freneticamente. Chloe, sai daí, não olha! Mas ela se aproximou fascinada. O espelho começou a tremer, e as bordas se tornaram líquidas. O reflexo do quarto atrás dela escureceu até virar um abismo. Ethan tentou gritar mais uma vez, mas o reflexo demoníaco apareceu entre eles, colocando uma mão sobre o ombro de Chloe, do lado de dentro do espelho. Ela estremeceu. O vidro explodiu, puxando-a para o outro lado. Ethan a agarrou, e os dois caíram juntos em um redemoinho de sombras e gritos distorcidos. Por um instante ele viu flashes de lugares sobrepostos. O porão, a casa, corredores sem fim, rostos multiplicados. E então, silêncio. Quando abriu os olhos, Ethan estava de volta ao porão original. O espelho à sua frente estava rachado, coberto de poeira. Chloe estava caída no chão, desacordada, mas viva. Liam e Samantha desceram correndo, atônitos. Meu Deus, Ethan, Chloe! Liam quase chorava. Ethan ajudou Chloe a se levantar. Ela tremia, o olhar perdido. A gente saiu? Perguntou ela sem acreditar. Acho que sim, respondeu Ethan olhando em volta. Mas algo estava errado. O espelho, embora rachado, ainda refletia os dois de pé. Só que no reflexo, eles não se mexiam. As cópias os observavam do outro lado, imóveis, os olhos vazios. E então, em perfeita sincronia, sorriram. Chloe deu um passo para trás. Ethan se aproximou, tentando entender. As cópias levantaram as mãos e tocaram o vidro, deixando marcas escuras que se espalharam como rachaduras. Ethan, murmurou Chloe. Eles ainda estão lá. Ele não respondeu. Estava olhando fixamente para o reflexo. De repente, o reflexo dele piscou. Mas o verdadeiro não. Chloe se virou, horrorizada. Ethan sorriu, de um jeito torto demais. Você não devia ter voltado, Chloe. A voz dele agora era oca, arrastada. Ela recuou, percebendo tarde demais. O espelho brilhou atrás dela, e a superfície líquida se abriu novamente, refletindo apenas o quarto escuro e vazio de Ethan. Um braço pálido saiu do vidro e agarrou Chloe pelos cabelos. Ela gritou, lutando, mas o reflexo de Ethan apenas observava, sorrindo, enquanto algo a puxava de volta. Liam correu até ela, mas Ethan o segurou com força sobre-humana. Já é tarde, cara. Sussurrou com um sorriso macabro. O espelho escolheu. A superfície fechou-se com um estrondo, e o vidro voltou a ser sólido. Do outro lado, Chloe ainda aparecia, agora presa. Batia desesperadamente, mas o som era abafado. O reflexo de Ethan colocou uma mão no ombro dela, acariciando-a como quem consola. Liam recuou chorando e correu para fora da casa. Ethan ficou olhando o espelho. Agora estamos juntos, disse ele com um tom suave e sinistro. Para sempre. A imagem tremeu e o espelho apagou-se. Dias depois, a casa Hensley foi interditada novamente. A polícia não encontrou vestígios de sangue, apenas o espelho, restaurado, como se nunca tivesse sido quebrado. Quem olhava de perto, porém, jurava ver rostos vagos se movendo sob a superfície, como pessoas tentando gritar. E toda noite, exatamente à meia-noite, vinham 3 batidas atrás do vidro, seguidas por uma voz rindo baixinho. Trick or treat.